Está começando Em Meio ao Caos. Empreendedorismo e educação financeira com Vanessa Guarizi. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Em Meio ao Caos. Aqui a gente fala de empreendedorismo e de vida financeira, educação financeira para profissionais da saúde. Toda semana um assunto novo e profissionais renomados para estarem aqui com a gente. E hoje não podia ser diferente. Hoje eu trouxe aqui duas enfermeiras, duas empreendedoras que já chegaram lá e vão dar dicas para vocês, como que a gente chega lá. Sejam muito bem-vindas, Carol Basílio e Diana Cardoso, ao nosso podcast Em Meio ao Caos. Muito obrigada, Vanessa, por esse convite. É um prazer estar aqui e trazer um tema de tanta relevância para profissionais de enfermagem. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. É uma honra estar aqui participando desse podcast e eu espero contribuir aí para que muitos outros profissionais possam crescer e se desenvolver. E a gente que agradece por vocês estarem aqui compartilhando conhecimento com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, a tão famosa frase de inteligência emocional. E Carol super especialista nisso, gente. Vocês precisam seguir ela lá e vocês vão conhecer ela um pouquinho agora e vão saber o que ela faz. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua empresa, o que você faz e o que é a tão famosa inteligência emocional. Muito bem, a inteligência emocional é aquilo que todos nós, sem exceção, precisamos ter, principalmente para empreender, né? Quando a gente fala em empreender, nós estamos falando sobre medos e inseguranças, sobre capacidades e incapacidades, né? E movimentos que levam a gente a procrastinar, a deixar de fazer aquilo que a gente verdadeiramente ama, aquilo que a gente verdadeiramente acredita, que é talvez cumprir, né, o nosso propósito de vida. A falta da inteligência emocional é hoje o que faz muitos profissionais não conseguirem sair do seu lugar, né? Diante desse medo e dessas fragilidades emocionais todas, né, a gente guarda um grande sonho às vezes na gaveta. A inteligência emocional na minha vida, né, hoje estando aqui empreendendo, né, quanto mentora, palestrante, levando esse tema aí para o mundo afora, requer algo de muito profundo da minha própria experiência, né? Aquela coragem de parar e de verdade olhar para as minhas insatisfações e um processo de transição que precisava ser feito, né? Fui profissional CLT por mais de 15 anos e a transição de carreira é algo muito desafiador, né? Pelo país que nós vivemos e apesar de hoje muito conhecimento nessa área, né? Dentro das leis trabalhistas, as pessoas ainda vivem infeliz fazendo os trabalhos que fazem, né? Mas precisou em algum momento eu olhar para essa tristeza que juntava em uma desmotivação, né? E querer entender um pouco melhor isso. Eu acho que a Carol que começa numa CLT lá atrás, há 15 anos atrás, ela se perde de uma essência, né? Daquele ser humano que ela era. E a tradução disso eram oscilações comportamentais absurdas, né? Retratadas em raiva, em desânimo, quase que uma depressão. E eu fui questionar por que isso estava acontecendo, né? Porque eu precisava me encontrar, eu precisava descobrir, né? O que de verdade estava me assustando, me colocando naquele lugar. E nessas descobertas todas, eu entro num processo profundo de autoconhecimento, me deparo de frente com a minha raiva, com a minha tristeza, com os meus medos. E eu começo a ter descobertas incríveis que é sobre mim. Eu nunca conheci algo parecido antes. E assim somos todos nós, né? Seres humanos que, munidos de histórias, nós temos inúmeros impeditivos para realizar os nossos sonhos. E aí a gente entra, às vezes, num padrão de comportamento familiar. Eu mesmo venho de uma família em que há um padrão de pessoas que entram em multinacionais e se aposentam lá, né? Ficam até a aposentadoria.
E eu nunca me vi nesse lugar, né? Só que quando você pensa em fazer diferente daquilo que é a sua raiz, é a sua família, é o seu padrão que você sempre viu dar certo, né? Daquele jeito, gera um pouco de insegurança tomar novas decisões. Só que eu também não sabia que isso era algo que me prendia a não ir em busca de um sonho. Só que quando eu começo a estudar profundamente o comportamento humano e mergulho de cabeça nesse processo de autoconhecimento, é onde eu aprendo a lidar com essas emoções, né? Eu passo a desenvolver essa habilidade da inteligência emocional e eu descubro que isso salva vidas. E meus estudos nunca terminam até hoje, né, dentro dessa área, porque o mundo precisa de inteligência emocional. E eu, quanto profissional da saúde, hoje eu dissemino esse tema no intuito das pessoas de verdade descobrirem as suas fragilidades e o porquê que elas deixaram de sonhar. Tem muita gente boa na nossa área, né? Tava ali fora até conversando com a Diana sobre isso. Quantos profissionais, né, da área da enfermagem que são especialistas, né, no ramo da beleza, no ramo da culinária. E o tempo todo que eu tive dentro de hospital, a gente vê talentos incríveis, né? E pessoas doentes emocionalmente, presos, né, a essa tal da CLT, né? Esse ter o vínculo empregatício que é enraizado, é a nossa cultura. Mas eu acho que a gente poder ajudar, né? E essa é a minha missão, ajudar essas pessoas a entenderem, né? Esse medo que bloqueia de fazer essa transição, de se redescobrir quanto pessoas, quanto profissionais, quanto empreendedores, de fato voarem, né? Quanto dentro das habilidades que tem, as pessoas acreditarem nelas. É isso que tem me movido e feito cada vez mais eu disseminar esse tema. A inteligência emocional, ela requer a gente, de fato, poder conhecer, né, essas nossas emoções profundas. Essas nossas emoções que nos levam para frente, que também nos bloqueiam, que nos colocam em inúmeras situações desafiadoras. O autoconhecimento, ele é a base necessária para isso, né? Porque quando a gente entra no segundo pilar da inteligência emocional e fala, eu preciso controlar as minhas emoções, como que você controla o que você não conhece, né? Então, a gente vê muitas pessoas num processo, por exemplo, de empreender com seus planejamentos. Não, eu quero, eu vou fazer. E as pessoas param no meio do caminho, né? Elas não conseguem avançar. E... não, mas eu vou avançar, eu vou superar esse medo, eu vou superar esse medo. Não é sobre isso. É qual é a raiz da existência do seu medo. Por que quando você vê não conseguindo alcançar um objetivo curto, pequeno, às vezes você fica com tanta raiva e nessa proporção que você fica? Porque dessas mesmas emoções todos nós experimentamos. O negócio é que o que faz as minhas emoções serem em mim como elas são, diferente de você e de qualquer outra pessoa que está aqui, é exata essa nossa experiência de vida, que é traduzida muitas vezes até o fim da nossa vida em um fracasso, né? Escondida por um medo, escondida por uma tristeza absurda e a não realização, né? De sonhos, de objetivos para um filho, objetivos pessoais, inúmeros, né? Objetivos. Então, quando a gente começa a entender essas nossas fragilidades, a gente começa de fato a dar nome para esses enfrentamentos, a gente começa a buscar de fato, na nossa essência, na nossa história, essas respostas, a gente encontra forças que ela nasce, ela existe já, né, dentro de nós e faz você avançar e ter descobertas incríveis sobre si, sobre o mundo e encontrar de fato o seu propósito, né? É muito fácil as pessoas falarem assim, eu quero descobrir o meu propósito de vida. Um dia um mentor disse isso pra mim, eu levo pro resto da minha vida. O nosso propósito, ele tem intimidade com a nossa dor, né? Aquilo que dói, que já foi muito latente na nossa vida. O nosso propósito olha de alguma maneira para isso. Então a gente precisa entender como que nós estamos olhando para essas fragilidades, para essas dores que são nossas, né? Não adianta, eu não vou empreender porque no Brasil isso não é possível, nós pagamos impostos, nós fazemos, tudo isso é uma mentira que a gente conta, porque se fosse assim todo mundo era falido e não é o que a gente vê.
Então, assim como muitas pessoas são um sucesso profissional naquilo que elas escolhem fazer, existe inúmeras possibilidades, né, de autoconhecimento para a gente conseguir fazer essas emoções, né, trabalhar a nosso favor. Ter inteligência emocional é, de fato, você saber o modo que você operou uma vida inteira e desconhece esse seu modus operandi. Isso é ter inteligência emocional. E as pessoas falam, não, eu sou um ser humano racional. É uma mentira. É uma mentira, porque só de dar essa resposta você está mostrando o quão emocional você é. Porque atrás de uma tomada de decisão onde você se mostra firme, há escondido inúmeros medos, né? Inúmeras inseguranças. E assim somos nós. E quando as pessoas param para olhar para elas de verdade, quanto seres humanos que elas são, elas começam de verdade a descobrir o quão potente elas podem se tornar diante daquilo que elas desejam fazer, né? E é um desafio, eu passei por esse processo da transição de carreira. Não foi fácil, é uma tomada de decisão. Mas a gente não pode simplesmente acordar e falar, eu vou empreender, né? Não é assim. Foram 6 anos me planejando, 4 anos trabalhando em dupla jornada, fazendo um caixa para que eu fizesse isso com muita segurança. Eu já tinha muita certeza do que eu queria fazer. Mas existiu muito planejamento, muita estratégia, mas a todo momento eu olhando para mim, eu entendendo profundamente que medo é esse. Por que eu tenho, às vezes, tanta certeza que isso não vai dar certo? Né? De onde surge essa insegurança? E ou a gente faz isso, ou a gente sempre vai acordar e vai dizer, hoje eu não vou empreender porque tá chovendo. Hoje eu não vou empreender porque a gasolina tá um absurdo. E assim somos nós, naturalmente. A gente busca culpados, né? Isso é um mecanismo de defesa natural do ser humano. Então, eu passei por esse processo de transição, acredito muito no meu trabalho. Hoje eu vivo a minha missão. Na assistência, eu digo que a minha missão sempre foi impactar positivamente a vida das pessoas, né? E nessas pessoas eu incluí as pessoas da minha equipe, os pacientes e os familiares. E hoje, disseminando a inteligência emocional como estratégia de vida para as pessoas, eu levo essa missão ainda impactando positivamente a vida de muitos profissionais de saúde, né? De poder ajudá-los a terem um novo olhar sobre eles e diminuir essa régua com a gente mesmo, né? A gente é tão crítico, a gente se cobra muito e a gente não olha para o essencial, né? Para isso que compõe nós, seres humanos, esses medos, essas emoções. As pessoas falam, ai, Carol, eu queria não ter medo. Se eu não tivesse medo, eu já teria empreendido, eu já teria arriscado essa nova carreira. O que não é uma verdade, porque a gente não tem essa opção, né? Essas emoções fazem parte de nós e a gente entender a raiz da existência de cada uma delas é a gente todos os dias estar no controle das nossas tomadas de decisões, das nossas inseguranças, porque não vai dar certo da primeira vez, né? Muita porta vai fechar, né? As pessoas vão falar, não precisa. Ou alguém muito próximo de você que tem uma opinião relevante sobre a sua vida vai dizer, isso não vai dar certo, né? E não é sobre isso. É sobre o quanto você acredita. Porque quando a gente acredita, os nossos movimentos levam as pessoas a se convencerem de verdade que isso nasceu para dar certo. Então a gente precisa parar de terceirizar, sabe? A nossa vida, olhar para esses pontos e entender o que mais que eu preciso saber sobre mim e me utilizar na minha totalidade, né? As pessoas até brincam que nós somos, todos nós, seres humanos, todos, sem exceção, nós somos o último iPhone, né? Do Max Pro 15, sei lá qual que tá agora, mas a gente ainda se utiliza como se fôssemos bips, né? A gente se subutiliza demais. Então, o ser humano tem muita capacidade, né? E eu sempre costumo falar para as pessoas que me procuram para processo de desenvolvimento é que eu acredito mais nas pessoas do que elas mesmas, porque quando a gente estuda o comportamento humano, a gente entende o quão capaz as pessoas são de realizar coisas imensas, gigantescas, e a gente tem aí uma amostra, né, de inúmeras pessoas, grandes players no mercado, com histórias lindas de superação. E acho que a provocação que fica é por que não pode ser você, né? Uma pessoa dessa. Porque todos os dias em que eu acordo revisitando os meus sonhos
eu acredito que eu posso ser essa pessoa, e é assim que a gente tem que pensar, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Sim. Então, inseguranças existem inúmeras, bloqueios emocionais inúmeros, as situações todas do dia a dia vão te colocar em situações sempre semelhantes às suas experiências de vida, né? Acho que se a gente pode cortar mais a inteligência emocional, fatiar ainda mais para conseguir explicar para as pessoas, é exatamente isso. Assim, acho que nós somos essa tradução das nossas experiências, e todas as situações vão te colocar mais perto das suas piores experiências de vida, porque sempre é a tentativa de você desistir, mas isso é evoluir. E quando você muda esse olhar sobre os desafios, é onde você se torna o imparável, né? Porque aí você vê o quanto você tem força, o quanto você cai e você levanta e vai de novo, você cai, você levanta e vai de novo. E aquilo que falam, não deu certo uma vez, tenta outra, é uma mentira. Não é, isso é uma verdade, não vai dar certo. Você precisa tentar inúmeras vezes. Se você acredita, vai dar certo. Você sabe que falam assim, né? As pessoas que mais vão te decepcionar na sua vida são as pessoas que estão mais perto de você. Porque você tem o convívio com essas pessoas. Uma pessoa que eu não conheço, a expectativa sobre ela é baixa. Então, se ela decepcionar, tá tudo bem. Mas normalmente são as pessoas que estão ao seu lado. Então, quando você traz todo esse contexto, eu acabo lembrando disso e lembro o quanto que tem pessoas que te satirizam, que falam que não vai dar certo, que você é uma influencer, que você é uma blogueirinha, que você tá querendo se aparecer, todas essas coisas. Mas quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento sobre o que a gente quer e a gente tem um plano disso, as coisas começam a dar certo, você se torna imparável, igual você falou. Só que além disso, o que existe, né? A gente tem que pensar na gente num contexto muito maior, né? Que não é só um contexto físico que a gente tenha. E aqui hoje eu trago a Diana para falar um pouquinho sobre esse pilar que a gente tem. E a Diana fala coisas muito legais que dá vontade de ficar aqui conversando o tempo todo pra gente saber que elas são incríveis, além da formação exemplar que elas têm. Diana, conta aqui um pouquinho pra gente sobre o que você fala e qual que é a importância da espiritualidade para o ser humano. Sim, hoje eu falo muito sobre essa inteligência emocional, mas de uma forma espiritual. Porque eu entendo que nós somos seres tricotômicos, né? Nós temos corpo, alma e espírito. E quando eu alimento, o que eu mais alimento dentro de mim é o que mais vai ser forte. Se eu for, por exemplo, numa academia, eu vou estar fortalecendo a minha carne, né? Vou estar ficando malhada, bombado e tudo mais. E se eu faço, por exemplo, uma imersão, ela tá falando de alto impacto, você tá alimentando ali a sua alma, fortalecendo, porque na nossa alma ela tá contida ali os nossos sentimentos, né? A emoção, a alegria, tudo flui da sua alma. Se você tá bem, parece que você brilha ali, né? A sua alma tá bem. Mas um pilar que é um pouco negligenciado é o espiritual. Por quê? Às vezes as pessoas, elas olham pro espiritual e falam assim, é religião. Já te põe uma placa de uma igreja. Só que não é assim que funciona. Nós somos um ser tricotômicos e a gente tem um corpo espiritual e ele também precisa ser valorizado. Porque se... É o que eu tava falando, né? Eu falo que o tricotômico aí que eu olho pro corpo, alma e espírito, o espírito, ele faz parte do tripé que vai levantar qualquer pessoa, qualquer empreendedor, por exemplo. Então, se você quer ser um empreendedor, quer crescer, não basta só você ter um corpo bonito, não basta só você ter o conhecimento intelectual, vai encher a sua alma, né? Você vai ter todo o conhecimento. Se você não olhar para o teu pilar espiritual, você pode chegar lá no topo e entender que está faltando algum firmamento ali embaixo. E aquilo tudo pode se desmoronar, porque você preencheu tanto e esqueceu do seu corpo espiritual. E ele é fundamental para que você possa se sentir plenamente satisfeita e ter realmente um sucesso. E ter os seus porquês preenchidos.
Então eu falo muito sobre isso e que as pessoas têm que olhar para este lado espiritual de ser também, porque eu começo a trazer até mesmo para minha própria existência, né? Por que eu tive contato com o coach? Por que eu tive contato com a inteligência emocional? Eu estava vivendo, né? Trabalhei por 10 anos na assistência e por 10 anos prestando ali atendimento. E você, na assistência, você é bombardeado de todos os lados, né? Uma pressão psicológica, te exige o conhecimento técnico, científico. E o que vai fazer a diferença de você quanto profissional é o teu lado emocional, a tua inteligência emocional. Porque tem profissionais, você conhece, todos nós conhecemos, que são brilhantes. São pessoas que têm um conhecimento extraordinário, mas que não dá para trabalhar com ela. Porque ela não tem equilíbrio nas suas emoções, é uma pessoa totalmente desestabilizada ou não tem o seu lado espiritual, né? É muito cético, né? Em questão da espiritualidade, negligencia essa área também. E no dia a dia, a gente que trabalha no hospital, você vê, né? Que tem um mundo espiritual ali que também atua. São pessoas, são seres humanos, você lida com pessoas que têm ali, estão fragilizadas no seu corpo físico. A sua alma está sendo influenciada, está triste, está quebrantado, mas elas têm uma força, sabe? Às vezes você vê o corpo físico pode estar até debilitado, mas o espiritual daquela pessoa está brilhando. E quando você entra no quarto, mesmo que o corpo físico e as emoções estão um pouco fragilizadas, ela tem uma fé. Ela tem uma fé que brilha. E você quer levar algo bom pra ela e você sai impactado do quarto, sabe? Eu já tive muito isso. E eu fui buscar o porquê algumas pessoas reagem de uma forma, mas é porque essas pessoas têm o seu lado espiritual trabalhado, desenvolvido. Porque às vezes o teu físico pode faltar. Às vezes a sua emoção pode estar um pouco estabilizada. Mas se o teu lado espiritual, o teu corpo espiritual está forte, aí você entra com a fé. Entende? No coach a gente tem muito física quântica. Vocês podem dar o nome que você quiser, eu chamo de fé. Que você consegue mudar a sua matéria física. Você consegue impactar a sua alma pela fé. Então, quando você tem a sua fé estabelecida, o teu lado espiritual forte, rapaz, ninguém te segura. E você sabe, Luiz, você sabe qual foi o maior empreendedor que já existiu? Vou te contar. Já dizia lá na Bíblia, foi Jesus. Jesus foi o maior empreendedor que já existiu. Então, o fato de empreender não é novo, não. É bem antigo. A gente aprendeu lá atrás com isso. E através da Bíblia, né? Eu não tenho nenhuma religião específica, para deixar bem claro aqui. Através da Bíblia, a gente aprende muitas coisas para o empreendedorismo. A Bíblia pode ser utilizada de várias maneiras, né? Depende de como você está se sentindo, como você lê. E se você lê ela visada para o lado de empreendedorismo, você tem um manual de como empreender, de como realizar o seu negócio dentro da Bíblia. E me fala uma coisa, Diana, eu vou voltar isso para você, depois eu vou para Carol. Como é que as pessoas fortalecem o espírito, então? Ela precisa, por exemplo, o meu lado espiritual, eu sou cristã. Então, eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na Bíblia. Então, se eu, quanto cristã, tenho para mim que é valor para mim ler a Bíblia, adorar esse Deus, ir pro culto, fazer tudo essa rotina espiritual que vai alimentar o meu espírito, é isso que eu preciso fazer. Buscar o Deus que eu acredito, entende? A espiritualidade. Se, por exemplo, tem pessoas que acreditam em vários leques. Quando eu trago isso nas minhas palestras, a gente fala sobre os outros pilares, sim, é importante. E quando eu falo da espiritualidade, eu falo assim, qual é o Deus que você acredita? O quanto você verdadeiramente tem se dedicado a esse Deus? Porque se esse Deus é importante para você, o quanto de tempo, e não só de tempo, mas de qualidade nesse tempo que você tem investido para esse seu Deus. O quanto você tem fortalecido isso dentro de você. Quantas horas, quantos minutos, a seu culto de devoção a esse Deus dentro de você, se ele realmente é importante para você, será que você está olhando para o livro dele, no caso a Bíblia,
e tá seguindo o que ali está falando, a verdade, o que é realmente a verdade para você. Porque aí vai individual para cada um, entende? Sim. Porque se eu acredito em X coisa e o meu lado espiritual é para isso, se eu não dou a dedicação àquilo, eu tô em falha com o que eu acredito, com os meus pilares, que são as minhas bases. Então você acaba se desestruturando. Eu fortaleço o meu lado espiritual, eu preciso acordar, dedicar um tempo para Deus. Então eu tenho as minhas orações, eu tenho a minha meditação, eu propago isso, eu sou missionária. Então, para mim é um valor importantíssimo eu falar isso, eu passar o que eu acredito para as pessoas e eu levar as pessoas a buscarem o pilar dela espiritual e se conectar com Deus que ela acredita. Entende? Com Deus que ela acredita. Porque se ela não buscar isso, ou se não propagar isso, por exemplo, eu, né, que é um valor para mim, levar o que eu acredito na espiritualidade para as outras pessoas, é a minha missão. Fazer o outro enxergar o corpo dele espiritual. Porque eu posso trazer vários outros conhecimentos e às vezes a pessoa tá brilhante. Ela tá num topo, tendo sucesso em tudo, mas tem um óbito dentro dela. Tem um corpo, um espírito morto, ou raquítico, ou anêmico dentro dela, que precisa ser alimentado tanto quanto a matéria física. E aí eu desperto isso nas pessoas. Como está o teu espiritual? E eu acho isso muito legal você trazer, Diana, porque só para lembrar que elas são enfermeiras. Sim. E isso tudo é muito baseado cientificamente, que é uma das bases dos pilares da enfermagem, estar baseado cientificamente. Então você traz isso de uma literatura de onde enfermeiras famosas já falavam sobre isso, como Florence Nightingale falava, como Wanda Horta no Brasil falava. Então isso é embasado e é isso que nos estimula a querer levar esse lado espiritual e querer alimentar esse lado espiritual. A gente está indo para o final, mas antes disso eu quero falar uma frase aqui para Carol, né? Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele já falava assim: não adianta você criar um negócio se você não conseguir ter uma mente sã, né? Então, assim, Carol, qual que é a dica que você dá para o enfermeiro que quer empreender hoje? Que o nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Isso é uma verdade. Nosso maior inimigo é a nossa mente. Quando a gente fala, eu vou tentar, nem faz. Porque não vai dar certo. Porque você já tá indo só na expectativa de tentar. Eu acho que você precisa acreditar e você precisa acreditar muito no porquê. E outra coisa que é muito importante as pessoas responderem. Eu quero fazer isso porque eu cansei da assistência e eu quero ganhar dinheiro. Pra quê? Quando a gente começa a responder essas perguntas, e isso que a Diana falou, né, a gente estava até conversando isso lá fora, você sabe que o meu lado espiritual, ele foi ser desenvolvido nesse meu processo da habilidade da inteligência emocional. Porque quando a gente questiona, que medo é esse que eu sinto? Né? O que mais que eu posso fazer? E eu não sei se as pessoas sabem, mas muitas pessoas vivem processo de autoconhecimento às vezes dentro de uma igreja, por passar um processo às vezes de luto, difícil de superar, e elas tentam buscar alguma coisa para encontrar uma direção, uma resposta, às vezes numa Bíblia, num culto, não sei, no que ela vai buscar, e ela passa a se conectar com algo que conversa intimamente com ela. E empreender é exatamente isso. Para onde que nós estamos olhando? Né? Se a gente está mirando lá o dinheiro, para que você quer dinheiro? E se eu te dou 1 milhão agora na sua mão, o que você faz? Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Defina a felicidade. Olha como que são as coisas. Sim. Então, se a gente não olha para muito além daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, e quem olha além dos nossos olhos é a nossa mente, é o nosso coração. E aí entra exatamente nisso que ela falou, nós somos corpo, mente e espírito. Né? Para onde que a gente está direcionando, né? Limitando esse olhar a isso? Eu quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Então desiste.
né? Sim. Agora, qual é a razão de fato do seu empreendedorismo? E isso vem, a importância do resgate de quem é você, do quanto você acredita em você. Porque é isso que você fala, as pessoas que estão à nossa volta, né? O quanto que importa a sua opinião. Vai dar errado, você é uma blogueira, você é isso, você é aquilo. Gente, o que o mundo menos é feito é para nos ajudar, né? Então é o quanto que você tá de fato conectado com você, com a sua mente e com essa sua fé, o quanto que você acredita que algo muito maior pode acontecer, porque você tem capacidade para isso, porque você quer olhar para além do que o dinheiro é capaz de te dar. Hoje, se as pessoas falam, não sei o que, você vai ficar muito milionária, e o que eu vou fazer com o dinheiro? Então, quer dizer, o dinheiro, ele é só parte de um processo que o seu ato de empreender está olhando muito à frente, porque a sua mente acredita que você é capaz. Então, a nossa mente é a nossa maior inimiga, de verdade. Então, quanto que a gente está direcionando, de novo, eu sempre volto nessa frase. Se você vai tentar, nem começa. Você tem que acreditar muito naquilo que você vai fazer. Quando você traz, né, que as pessoas elas olham pra você e falam assim, ela vai mais uma blogueirinha, você vai fazer isso, você vai passar vergonha, fazer live pra quem? Geralmente as pessoas as primeiras que hoje tiram chacota da sua cara, falam que você é blogueirinha, se você não para, as mesmas que estão rindo de você hoje, amanhã vão ser a que vão estar te aplaudindo. Vão estar falando assim, nossa, é isso mesmo, uau, sucesso, vão ser as mesmas pessoas. O que vai mudar é a sua visão em relação ao que você acredita. Porque se você faz aquilo que você acredita, de corpo, alma e espírito, você veste essa camisa da verdade e ninguém te segura. Porque a verdade, ela não só te liberta, mas ela liberta a todos que você propaga ela. Então, quando você acredita, não importa o que você vai empreender. Igual ela tava falando da menina do bolo, dinheiro, a área espiritual, o que você quiser fazer, você é capaz de fazer, desde que você acredite na sua visão. Porque eu acredito muito na visão. Por exemplo, a gente falou isso lá fora, do que eu estou vendo. Antes de começar a falar sobre espiritualidade, de trazer tudo isso, as pessoas vão assim, você vai falar sobre... vão te chamar de crentinha falando, né? A enfermeira crentinha, a freira, né? Mas não, eu acredito que isso é fundamental para qualquer pessoa, independente da área que ela vá atuar, entende? Então, quando eu acredito na minha verdade e eu visto essa camisa, os mesmos que estavam me rindo da minha cara, né? Ou me chamando de coach. Ela vai a coach agora, né? São as mesmas pessoas que depois vêm até mim e me pedem ajuda hoje. Sim. Entende? São as mesmas pessoas que vêm até mim e me pedem ajuda, que vão fazer o processo de coach, que antes eu falava assim, vem fazer o processo de coach comigo, eu dou gratuito pra você. Não queria, riam da minha cara, entende? As mesmas pessoas me procuram hoje pra querer trazer levantamento do casamento. Hoje eu falo muito com mulheres, né? Eu tenho um conhecimento voltado para mulheres e eu falo com mulheres sobre análise de perfil comportamental, o quanto isso é importante, você olhar para o outro e entender do comportamento dele. Eu trago muito da teoria DISC, né? Do CIS Assessment, onde traz ali o perfil de cada um do indivíduo. Cada pessoa ela vai reagir de uma forma, ela vai ter um comportamento. Então, se eu acredito em todas aquelas teorias que eu estou estudando, eu levo isso para as pessoas. E elas podem até não ir com a minha cara, mas quando eu passo conhecimento, elas vão se identificar, elas vão se ver. Em cada perfil que eu vou passando, elas vão, cara, ela tá me descrevendo. Elas vão se ver, se enxergar no que você está falando. Sim. E aí elas vão querer falar assim, rapaz, não é que isso funciona mesmo? Vem cá, como que isso funciona? Elas vão começar a te fazer perguntas. Geralmente, a área que você tem que empreender é exatamente naquilo que você gosta. Porque quando você vai falar daquilo, você vai brilhar. O seu olho vai brilhar, entende? Você vai olhar as pessoas... Aí eu falo assim, quer empreender? Ok. Em que mais as pessoas te pedem ajuda? O que você é bom, mas bom mesmo, que você faria até de graça, se ninguém te pagasse, mas você tem acredita tanto no que você faz, que você faria até de graça. É exatamente nisso que você tem que empreender, no que você acredita.
Porque você faz, não é pelo dinheiro, não é pelos aplausos, não é pelas pessoas que vão estar à sua volta aplaudindo. Porque às vezes o empreendedorismo é uma carreira solo. Você vai sozinha. Você pode até começar sozinha, mas não se preocupe em começar só. Se você acredita na visão, que eu costumo dizer, que para cada um Deus tem uma missão, na visão que Deus colocou dentro de você, porque quando você fecha os olhos e você se vê lá, se você consegue ver na sua mente, já aconteceu. Então, as outras pessoas podem não acreditar, porque afinal de contas elas não viram o que você viu. Sim. Elas não estão na tua cabeça. Elas não conseguem entender isso. O que a mente visualiza, só falta o comando do corpo seguir, né? Sim. Exatamente isso. Você acredita? Faz. Faz com o que você tem. Porque senão as crenças vai começar a querer te limitar. Não, mas você não tem isso. Ah, você não tem aquilo. Ah, você quer começar a fazer? Faz. Tem um celular, quer gravar alguma coisa? Começa a falar. Hoje as redes sociais estão aí. E as pessoas começam a falar. E pode deixar que a colheita ela vem. Porque para cada semente que você, cada atitude que você faz é uma semente. Eu costumo acreditar muito nisso, né? Que tudo que você faz é uma semeadura. Uma hora a colheita chega. A semente, você pode até escolher o que plantar, mas a colheita ela é obrigatória, vai vir. Sim, com certeza. E uma coisa que é muito engraçada, Vanessa, que eu percebo bastante quando as pessoas vão empreender, e elas se culpam por isso, né? Ah, Carol, eu deveria ter inteligência emocional antes de começar a empreender? O que você acha? A inteligência emocional é algo que a gente precisa se permitir a viver processos. Né, para você de fato se deparar com os desafios e entender o quão dolorosos eles são para você, né? Empreender para Carol foi uma arte desafiadora? Foi. Tem gente que resolve começar a empreender e nada de braçada, né? Destemido. Por quê? Porque já tem, sei lá, uma personalidade, já tem um padrão de comportamento outro, são inúmeras coisas. Então não tem uma ordem certa para se fazer. O negócio é faça. Faça para que você de verdade possa se perceber frágil, com medo, inseguro, porque isso faz parte do contexto que vai dar muito certo quando você entende o porquê de verdade você é assim. Esse é o segredo. Sim, sim. É um processo, né? Tudo que a gente começa é um processo. Para ser enfermeira não foi do dia para noite. Constante, né? Constante. Até na enfermagem, você vê, para pegar uma veia, a gente aprende, saiu do curso, vai lá e a gente é boa na primeira? Não. Sim, sim. Agora, chega uma hora, treino. muitos anos, é treino, você tá lá, você tá habilidosa e você pega de olho fechado uma veia. E assim é o empreendedorismo, olhar de verdade aquilo que você acredita, habilidade você tem. E outra coisa, as pessoas constantemente dizem pra nós o quanto nós somos boas em determinadas coisas, só que nós não somos abertos a ouvir. Sim. Então tem essa necessidade da gente começar a se atentar mais, né, aos sinais, ao que as pessoas falam, às inquietações, né? Por que você está insatisfeito no seu trabalho? O que de verdade está acontecendo lá? Né? O que você gostaria que fosse diferente? Mais do que isso, o que você tem capacidade em contribuir para que isso seja diferente? Eu abri uma empresa de consultoria em home care antes de trabalhar com inteligência emocional. Por quê? Porque eu via familiares chegar lá com home care, com serviço de home care para acompanhar os pacientes, e era caótica a assistência prestada. Era um desperdício de material absurdo, que a família pagava aquilo. E eu falei, pronto, fiz um plano lá de ação, abri uma empresa para consultoria em home care. Então, quer dizer, a gente precisa, sabe, começar a entender que o olhar que você tá tendo, alguém não tá olhando para aquilo. Mas, Carol, tem um monte de gente falando de inteligência emocional. Mas como eu falo, como eu olho, não, porque isso é meu, sou eu única, ser humano. Assim é, você cortar o cabelo, você pode abrir aqui nessa esquina e ter um cabeleireiro na outra. Por que as pessoas vão lá? Sim. Porque lá tem você, a sua essência, a sua história, o seu jeito de tocar, o seu olhar, o seu sorriso. É isso que vai fazer talvez o seu encher e o do outro falir, não sei. Sim, sim. Então tem muita coisa e as pessoas precisam parar de dar essas desculpas. A gente precisa acreditar mais em quem nós somos. E a gente tem um negócio de levar isso, né? Ah, a enfermagem é... Não, eu sou só enfermeira, né? A gente se reduz, a gente minimiza a classe, a categoria. E não é assim, sabe? Tem gente que fala assim, né? Nossa, eu já ouvi essa frase no hospital.
Nossa, o trabalho de vocês é tão maravilhoso, né? Vocês são anjos, né? Devia ser de graça. Hoje em dia, Pera lá, calma aí. Meninas, eu acho que a gente podia ficar aqui horas e horas falando. Vontade dá, né? Que você muito gostoso ficar falando, mas a gente tá aqui no limite do nosso tempo já. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Desejo muito sucesso na carreira de vocês e que outras pessoas possam ser inspirados pelo que vocês fizeram. Queria agradecer a equipe que ficou aqui junto com a gente, né? Sempre as coisas acontecem quando a gente se une a pessoas e as pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente. Então, quem quiser, depois sigam as meninas aí nas redes sociais e a gente se vê no próximo podcast Em Meio ao Caos, o 4º capítulo. Você ouviu Em Meio ao Caos. Empreendedorismo e educação financeira com Vanessa Guarizi. Até o próximo programa.